Bom, nos últimos anos, o termo racismo estrutural tornou-se mais conhecido na sociedade brasileira, passando a ser usado como explicação e, às vezes, até como justificativa para os mais variados tipos de conduta racista. Mas o que realmente significa esse conceito? Vamos entender melhor as faces do racismo. Vamos conversar agora com a advogada, consultora em diversidade, juíza do trabalho aposentada, a doutora Milene Ramos Seidel. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente na CNN, numa manhã de sábado. Uma honra falar com a senhora que já há muito tempo, há muitos anos, vem denunciando o racismo estrutural, né? Verdade. Bom dia, Jairo. Bom dia, Luciana. Sim, o racismo estrutural, ele é um problema bastante grande, principalmente falando aí de sociedade brasileira. Nós tivemos mais de 3 séculos de regime escravocrata. Esses 3 séculos tiveram um suposto término há 133 anos atrás e deixou muitas marcas dentro da nossa sociedade, dentro de como a sociedade funciona. E é por isso que a gente pode hoje falar em racismo estrutural, um termo que é cunhado até pelo jurista Silvio Almeida, professor Silvio Almeida, mas é justamente essa forma, esse racismo que você encontra nas estruturas da sociedade que fazem com que pessoas negras ou de grupos etnicamente discriminados, negros e indígenas, tenham, então, uma desvantagem em relação aos demais grupos. É um problema muito sério, os números aí que vocês trazem hoje, por exemplo, são números bastante preocupantes, mas eles são justamente, Jairo e Luciana, o reflexo do racismo que estrutura a sociedade brasileira. Então, desde a hora de nascer até a hora de morrer, né, você, sendo uma pessoa negra no Brasil, você se depara com o racismo e com os desafios que o racismo te coloca. Mineiro, por favor, até no texto do próprio professor Cid Almeida, a gente vê informações que tangem o seguinte: o negro se percebe quanto negro quando é vítima de racismo, por exemplo, né? Essa é uma ideia muito evidente. Recentemente, a gente teve as mudanças, tanto do STF quanto do Senado, em relação ao que eu posso chamar de uma equiparação entre injúria racial e racismo. Na sua visão como operadora da lei, isso pode trazer algum tipo de benefício no combate ao racismo do Brasil, por esse meio, por esse caminho penal? Jairo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou o crime de racismo, o crime de injúria racial ao crime de racismo, e esse projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim, que foi aprovado pelo Senado, eles são efetivamente muito importantes. A equiparação desses crimes, ela faz com que o sistema de justiça possa operar efetivamente nos casos de injúria racial. Porque, assim, quando você pensa numa injúria racial, a distinção em que havia foram figuras, tipos penais criados em tempos diferentes, né? A lei de racismo, que é a Lei 7.716, é de 1989. A injúria racial ela veio depois, quase uma década depois. Então, a forma de tratamento legal entre um crime e outro não se justificava. Por quê? A injúria racial é um crime de racismo. Não existe pessoa negra que se depare com uma situação em que uma outra pessoa negra está sendo ofendida, está sendo injuriada em razão da sua etnia, da sua raça, da cor da sua pele. Não existe pessoa negra que não vá também se sentir ofendida com aquela atitude, com aquela agressão que ultrapassa a honra do ofendido, ela atinge toda uma coletividade. Então, não só o Supremo andou bem, mas também esse projeto de lei já passou o tempo em que realmente deveria se equiparar. O problema da injúria racial, que faz com que o sistema de justiça não opere nesses casos praticamente diários, né, que a gente vê na mídia, né, a gente vê na CNN, em outras emissoras, né, essas agressões, né, que são constantes na sociedade brasileira, elas se repetem ainda mais porque o crime de injúria racial, onde elas acabam caindo na vala, né, da injúria racial, ele é um crime que é prescritível, ele depende de representação da vítima.
ou seja, o ofendido ele tem que apresentar uma declaração escrita de que ele pretende que aquele crime seja objeto de uma ação penal contra o ofensor. Então, esse prazo é um prazo decadencial, ou seja, um prazo que passou, acabou, você não pode mais apresentar essa manifestação de vontade, e ele é apenas de 6 meses. Então, o crime de racismo, caindo na Lei 7.716, que essa é a mudança importante que o Congresso vem fazer agora, né, com esse novo projeto de lei, ele faz com que a injúria racial ela passe a ser classificada como um crime de racismo, ela deixa de depender de representação da vítima, não existe mais o prazo decadencial, a pena subiu para 2 a 5 anos, antes era uma pena, né, de 1 a 3 anos, e a gente fala antes, mas assim, Jair e Luciana, isso é um projeto de lei que foi aprovado no Senado, mas que precisa ser aprovado agora pela Câmara e também a sanção presidencial para que ele passe a valer. Enquanto isso, o que vale é a decisão do STF que equiparou os 2 tipos penais, injúria racial foi equiparada ao crime de racismo. Mas eu entendo, sim, é extremamente importante. Já ia explicar tudo isso, doutora, ainda bem que a senhora já explicou que o projeto ainda agora segue para a Câmara e depois para a sanção presidencial. Doutora, queria saber o que a gente evoluiu, a despeito de toda a nossa conversa aqui, a cada 23 minutos um jovem ainda é assassinado no Brasil, são negros, 7 a cada 10. A gente tem ainda situações muito difíceis de perseguição de jovens negros pelas ruas, principalmente das grandes cidades. Muitos são reconhecidos e presos injustamente por conta de reconhecimento fotográfico, a prevalência ainda é de jovens negros presos injustamente na hora de reconhecimento fotográfico, está lá na polícia. O que a senhora viu de avanço nesse tempo? O que a gente pode ter de respiro? Porque os números ainda são muito difíceis. Verdade, Luciana. Nós estamos falando de uma realidade muito difícil, muito trágica e que atinge 56% da população brasileira. São mais de 100 milhões de pessoas que não conseguem gozar, né, os mesmos direitos que o restante dos 100 milhões que não têm a mesma cor de pele. São números escandalosos. Eu vejo, como você me perguntou já de início, o que a gente vê de melhora nisso tudo. O que eu vejo, além de uma evolução penal, uma evolução na legislação, né, no ordenamento jurídico, onde você pode procurar um recurso em caso de racismo, eu vejo também como uma grande evolução o debate social que se estabeleceu a respeito dessas temáticas. Hoje se fala muito mais em racismo e discriminação do que se falava antigamente. Então, uma pessoa que é vítima de racismo, ainda hoje, algumas pessoas, tempos depois é que elas vão se dar conta do que aconteceu com elas, né? Então, você imagine como é que era isso há 20 anos atrás, antes dessa nova Constituição que estabeleceu o racismo como crime inafiançável, imprescritível. Então, hoje nós temos as redes sociais que deram voz, né, a uma boa parte da população que tem acesso às redes sociais e que denuncia, né, essas violações diárias aos direitos das pessoas negras. Eu vejo isso como algo que realmente potencializou essa luta contra o racismo, o acesso às redes sociais. Nós temos a tecnologia a nosso favor e temos contra também, como você mencionou, a questão do reconhecimento facial, né? Você tem pessoas que são presas injustamente com reconhecimento por meio de câmeras, né? Uma inteligência artificial também racista, né? Já planejada para ter como alvo as pessoas negras, né? Para não dar o financiamento para a pessoa que mora naquele bairro onde a maioria da população é negra. Então, tudo isso ainda vem sendo debatido, né? O que eu acho bacana é que a gente está conseguindo falar sobre isso, né? E estabelecer parâmetros de como nós, como comunidade negra, queremos viver em sociedade, né? Como nós podemos ser inseridos nessa sociedade sem o racismo, sem o preconceito, tendo os mesmos direitos que os demais 44% da população que não é negra e nem indígena.
Nós conversamos com a Milene Ramos Seidel, advogada, consultora em diversidade e juíza do trabalho aposentada. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada, até logo.